Olá, seja muito bem-vindo de volta. Hoje, atendendo ao pedido do Rodrigo, que é um inscrito do nosso canal, ele solicitou que nós fizéssemos alguns exercícios relacionados a essas expressões algébricas aqui, tá certo? Isso é álgebra elementar, tá certo? Muito bem, nós temos aqui 3x menos 2 terços de x, e aqui nós temos 2x menos 5x. Qual que é a ideia? A ideia da álgebra é o quê? É utilizar letras que vão representar números, né? E nós temos que fazer, nesse caso, nesse exercício em particular, é simplesmente substituir o valor de x aqui por esses valores específicos, tá certo? E a mesma coisa nesse outro exercício. Então, nós vamos fazer... E é uma coisa muito simples, porque a única coisa que precisa se tomar muito cuidado na hora da multiplicação, tomar muito cuidado com os sinais, né? Então eu vou fazer um resuminho aqui, olha. Quando você está multiplicando um número positivo, né? Por exemplo, você está multiplicando mais 1, ou qualquer número, tá? Por mais 1, quando você tem o mesmo sinal, você mantém o sinal e multiplica os dois, dá 1. Se você tiver menos 1 vezes mais 1, você multiplica, 1 vezes 1 dá 1, e o sinal troca, menos com mais dá menos. Se você tem mais 1 vezes menos 1, 1 vezes 1 dá 1, e mais com menos dá menos. E quando você tem menos 1 vezes menos 1, multiplica 1 vezes 1 dá 1, menos com menos dá mais. Então, na multiplicação tem que tomar cuidado com essa regrinha, tá? Então você percebe o seguinte, quando você tem mesmo sinal, que é o caso dessa linha e dessa linha, certo? Dá sempre mais. Quando você tem sinais opostos, dá menos. Tem que lembrar disso para poder resolver esse problema. Uma outra coisa que precisa lembrar também é assim, primeiro precisa fazer a multiplicação e depois fazer a soma, ok? Então vamos lá. Vamos primeiro substituir essa expressão por x igual a menos 1. Então você vai ter aqui o seguinte, isso aqui vai ser igual 3 vezes x, o x vale menos 1. Coloca sempre entre parênteses para que depois você faça a multiplicação. Por enquanto, o número substituído pelo x foi o menos 1. Menos 2 terços vezes menos 1. Muito bem. 3 vezes 1 dá 3. Qual o sinal aqui? Mais com menos. Aqui tem um mais, ó. Você não vê, mas quando não tem nada é mais, tá? Mais com menos dá menos. Aqui você tem menos, com menos dá mais, porque esse menos, esse 2 terços vai dar 2 terços vezes 1 dá 2 terços mesmo. Menos com menos dá mais. Então aqui é mais 2 terços, tá bom? Muito bem. Agora você caiu aqui numa fração, uma soma de frações. Lembrando que aqui você tem 1. Como é que se soma frações? Você tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1. Tá certo? O mínimo entre 3 e 1 é 3. Correto? Então, isso aqui é igual. Você coloca o 3 aqui. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes menos 3 dá menos 9. Mais 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 2 dá 2. Certo? Aqui então vai dar menos 7 terços. E esse é o resultado da primeira substituição. Correto? Agora, na segunda substituição, nós temos, vamos passar aqui uma reguinha, 3 vezes, o x aqui agora vale 2 quintos, menos 2 terços, que multiplica 2 quintos. Muito bem.
Quando você tem um número multiplicando por uma fração, você tem que lembrar que esse número, na verdade, aqui, ó, é sobre 1zinho que está aqui, tá certo? Assim como esse aqui. Então, 3 dividido por 1 dá 3, por isso que normalmente não é indicado, mas é assim que funciona. E quando você tem a multiplicação de duas frações, o numerador multiplica pelo numerador, o denominador multiplica pelo denominador. Então, 3 vezes 2 dá 6, 1 vezes 5 dá 5. Aqui você tem a multiplicação, aqui tem um mais. Se não aparece nada, tem mais aqui, tá? Então, mais com menos dá menos. Então, aqui é menos. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 5 dá 15. Ok? Muito bem. Você tem agora uma subtração de frações. O que nós temos que fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum entre 15 e 5. Vamos tirar esse mínimo? Vou fazer aqui, ó. 15 e 5, certo? Qual o primeiro número que a gente pode dividir os dois de forma comum? É o 3, né? Quando eu divido por 3, eu tenho aqui 15 dividido por 3 dá 5. E aqui eu repito porque eu não estou dividindo esse, porque ele não é divisível por 3. O próximo número aqui é o 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 1. Portanto, agora é só multiplicar. 5 vezes 3 dá 15. Então, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 15 é o próprio 15. Tá? Então, o que eu faço? Eu coloco aqui o 15 no denominador e faço 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 6, 18. Mantenho o sinal aqui. 15 dividido por 15 dá 1 vezes 4, 4. 18 menos 4 dá 14 sobre 15. Esse é o resultado dessa substituição. Aqui não dá muito para fazer simplificação, porque aqui é 2 vezes 7, aqui é 3 vezes 5, então não se simplificam. Perfeito? Vamos agora fazer esse exercício aqui. Como são muitas substituições, nós vamos fazer uma tabelinha. A tabelinha, às vezes, é muito bacana, porque ela nos ajuda a compactar a solução. Tá? Eu vou apagar isso aqui, certo? E vou apagar esse aqui também, vocês já decoraram. Muito bem, como é que é essa tabelinha? A gente coloca aqui, ó, faz uma tabelinha assim. Perfeito? Então aqui a gente coloca quais são os valores de x, que são o 0, o 1, o menos 1, o meio e o menos 3. Tá certo? E aqui a gente coloca o desenvolvimento dessa função, 2x menos 5x. Tá certo? E aí a gente vai colocar o resultado dela aqui na frente. Tá? A gente vai pegar, vai esticar isso aqui, para fazer a solução. Tá certo? E vai colocar o resultado aqui na frente. Tá? Vamos supor que isso aqui seja igual a y. Tá? Y é o resultado da função. Então aqui vai ser o valor de y. Tá bom? Muito bem. Qual que é a ideia? A ideia é a mesma coisa. Onde tem o valor de x, a gente tem que colocar esses valores aqui e ver qual que é o valor da função y quando x vale 0, quando x vale 1 e assim por diante. Tá bom? Então, quando x vale 0, a gente vai colocar o 0 onde tem x. Vai ficar 2 vezes 0 menos 5 vezes 0. Tá certo? 2 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 0 menos 0 é 0. Então, quando x vale 0, y vale 0. Agora vamos ver como é que se comporta a função quando x vale 1. Nós vamos ter aqui 2 vezes 1 menos 5 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Menos
5 vezes 1 dá 5. 2 menos 5, menos 3. Então, quando x vale 1, a função toda, ou seja, o y, vale menos 3. Muito bem. 2 vezes x vale menos 1, menos 5 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos com menos, mais. 5 vezes 1, 5. Menos 2 mais 5, mais 3. Perfeito? Aqui, quando x vale meio, você tem aqui 2 vezes meio, menos 5 vezes meio. 2 vezes meio dá 1, menos 5 vezes meios dá 2,5. 1 menos 2,5 dá menos 1,5. E, finalmente, o menos 3. Eu tenho 2 vezes menos 3, menos 5 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos com menos, mais. 5 vezes 3, 15. Menos 6 mais 15, mais 9. Tá certo? E aí, o legal disso aqui é que isso aqui você consegue montar um gráfico. Sabe como? Vamos tentar montar um gráfico aqui, ó. Bem aproximado, tá? Você monta um gráfico onde aqui você representa o x, aqui você representa o y. Então aqui nós vamos colocar aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 2. Até 2 tá bom. Aqui no x você tem menos 1, menos 2, menos 3. Você tem aqui o meio, né? Você tem menos 3, então você tem aqui é 0, tá, gente? Então você tem 0, você tem 1, você tem menos 1, você tem meio e você tem menos 3, tá? E os resultados aqui são o 0, aqui você tem menos 1, menos 2 no y, menos 3. Aí você tem aqui 1, 2, 3. Você tem menos 1,5, que aqui está aqui, ó, menos 1,5. Né? E você tem mais 9, que está lá para cima. Infelizmente vai estar fora de escala, tá? Então, você imagina, aqui é 4, 5, papapá. Aqui é o y, vai estar lá em cima o 9, tá? Mas ele está fora da escala aqui, infelizmente. Eu fiz o gráfico muito para cima, tinha que ter desenhado ele um pouquinho mais para baixo. Então, como é que funciona o esquema de funções? Eu sei que eu estou indo até um pouco além do que o exercício pede, mas é para dar uma compreensão da função, para que serve isso aqui, tá certo? Serve para você imaginar como é que você resolve esse negócio, tá? Daqui a pouco eu vou falar uma outra maneira de você resolver isso de uma maneira muito mais simples, tá? Mas de qualquer maneira, vamos lá. A primeira, quando x vale 0, y vale 0. Você tem esse ponto aqui. Quando x vale 1, y vale menos 3. Então, x vale 1, y vale menos 3. Está aqui. Quando x vale menos 1, y vale mais 3. Então, você tem esse dado aqui, ó. Esses pontos já são suficientes, na verdade, tá? Quando x vale meio, vale aqui menos 1,5. Então, quando x vale meio, você percebe aqui, olha, que existe uma reta passando aqui, ó. Tá vendo? Lá em cima o menos, quando chegar no menos 3, vai chegar no mais 9 lá em cima. Então, na verdade, isso aqui, ele é uma reta que passa aqui, ó.
tá certo? Desculpa que a minha reta não está muito reta, mas se você fizer na régua direitinho, você vai chegar que isso é uma reta. Isso é uma função, gente, tá? Agora, existe uma maneira muito mais simples de resolver isso. Ao invés de você fazer todas essas substituições assim, tem uma maneira muito mais fácil. E eu vou falar qual que é essa maneira, tá? Vou fazer só nesse exercício, porque vai ficar muito mais simplificado. Em vez de você fazer y igual a 2x menos 5 e substituir a variável em cada um das duas parcelas, você faz o seguinte, olha, y é igual 2x menos 5x é quanto? É menos 3x. E aí você substitui o x somente uma vez nesse resultado. E dá certo. Por exemplo, quando o x é 0, menos 3 vezes 0 é 0. Quando o x é 0, y vale 0. Bateu. Mesma coisa. Quando o x vale 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Aí, bateu. Muito mais fácil. Quando vale menos 1, menos com menos dá mais, 3 vezes 1, 3. Menos 1, mais 3. Então, antes de se partir resolvendo esse monte de coisa, a gente tem que tentar resolver algebricamente para chegar numa solução algebricamente mais simplificada antes de substituir pelos valores. Tá certo? Que, na verdade, chegam na mesma função, que é uma função linear. Aqui é a mesma coisa. Você pode simplificar isso daqui por uma expressão mais simples. Tá? Qual que seria essa expressão? Aqui, na verdade, você tem... Isso aqui é a mesma coisa que... se você multiplicar o numerador e o denominador por 3 aqui, você vai ter 9x sobre 3 menos 2 sobre 3x, certo? Muito bem, a base é a mesma, você pode manter o denominador 3, 9 menos 2 dá 7x. Então, essa expressão aqui é a mesma coisa que 7 terços de x. Tá certo? E assim como essa expressão aqui nós fizemos uma função, essa aqui você consegue também fazer um gráfico da mesma maneira. Tá bom? Então, a ideia geral é simplesmente o seguinte, onde você tem x, esse x representa um número, tá certo? Nesse caso, não é uma equação onde você tem que descobrir o valor do x. Aqui a ideia é, você tem a função e você quer substituir o x por vários valores e obter o valor dessa função quanto você chega. Tá bom? Espero ter esclarecido. Se tiverem dúvidas, não hesitem em me mandar. Um abraço, até a próxima.